Vocês estão no canal de Dicas JR, mais uma dica para vocês. Como recuperar o seu vaso todo detonado, ó. Isso aqui é um vaso de cimento, apesar que tem essa cor aqui que parece muito vaso de cerâmica, mas isso serve tanto para vaso de cerâmica como vaso de cimento. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, olha só. Demorei muito fazer o reparo e foi só piorando. Tava quase sem mais funcionar. O que eu fiz? Passei uns arames depois de encaixar os cacos. Passei aqui 3 lanças de arame aqui em volta, né? Circular. Para que possa dar uma resistência segurando, né? Para que não venha desmoronar. Depois disso aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar de encher, né, o vaso aqui. Para que quando socar, ele possa melhorar essa circunferência que está um pouco comprometida. E depois, pessoal, nós vamos estar usando argamassa, né? Essa argamassa aqui, ela é a AC1, né? Mas se você tiver a C2, a C3, melhor ainda, né? Mas nós, para melhorar essa argamassa aqui, logo já tem um tempo que está aí parada, né? Esse restante, nós vamos estar misturando aqui também um pouco de cimento. Uma medida de argamassa por uma medida de cimento. Eu sei que essa mistura aqui, a reação química, vai demorar curar a argamassa. Mas quando curar, pessoal, vai ficar só o vidro. Sem perca de tempo, pessoal, nós já colocamos aí adubo, né, para ajudar a socar, né, e melhorou aí a circunferência. Demos uma batidinha aí para socar e sustentar aí toda essa estrutura. Agora vamos estar passando a argamassa em volta aí do nosso vaso. E como falamos no início do vídeo, pessoal, essa argamassa antiga aqui, ela já estava até empedrando. Então vamos estar martelando aí os blocos aí dela, né, para ficar o menor possível aí, e vamos estar aí acrescentando aí outra quantidade de cimento aí para estar resgatando, né, os componentes químicos, né, da argamassa que se perderam aí no decorrer do tempo. Mas se a tua argamassa for nova, pessoal, não precisa acrescentar cimento, não, e nem você vai precisar ficar martelando esses bloquinhos aí. Isso aqui é apenas reutilizando material aí para não jogar fora. Após misturarmos aí a argamassa ainda seca no cimento, vamos misturar agora com água e formar aí uma massa homogênea, pessoal, de forma que não fique muito mole, né, mas também nem muito dura, né. Então acredito que só essa quantidade aqui não vai precisar mais água. Quando eu terminar de fazer a mistura, vai estar no ponto ideal. Quando a mistura estiver parecendo uma massa de pão, pessoal, com bastante, bem pegajosa, olha só, ela está no ponto, porque ela tem que ficar bem colante mesmo, né, para poder segurar ali nosso vaso. Logo ele é bastante liso. Antes de começarmos a aplicar a nossa argamassa, pessoal, primeiro nós colocamos o vaso em cima de um saco plástico, né? Pode ser um pedaço de lona, porque se você colocar diretamente sobre o cimento, quando a argamassa secar, pessoal, não sai mais e acaba estragando o vaso novamente, porque só sai quebrando. Agora no plástico ela vai se soltar aí facilmente, né? Então agora vamos mostrar para vocês a aplicação. A nossa aplicação, pessoal, ficou da seguinte forma. Primeiro colocamos a argamassa embaixo e com a ajuda de uma espátula, né, que é mais flexível do que a colher de pedreiro, fomos fazendo esse movimento em círculo, de forma que quando a gente chega aqui onde a gente iniciou a colocação da argamassa, já está mais seco, e a gente vai subindo sempre em forma de círculo e com a espátula, pessoal, não nesse sentido reto, mas sempre assim, ó, no sentido da transversal, fazendo em círculo até chegar na borda. Prontinho, pessoal, após esse processo aqui que nós já passamos aí a argamassa toda em volta, né? Vamos aguardar um momento aí enquanto a argamassa vai se aderindo ao vaso aí, né? Enquanto isso nós vamos providenciar agora os pedaços de cacos de cerâmica. Por quê? Porque não ia ficar só nessa argamassa, né? Claro, porque não ia dar bastante resistência. A principal resistência agora, pessoal, são os cacos de cerâmica, que agora já vai ser diferente a forma que nós vamos estar fazendo a aplicação. Vou mostrar aqui para vocês. E dando continuidade ao nosso vídeo, meus amigos, aqui nós separamos alguns pedaços de cerâmica, já lavamos, já colocamos aí para secar um pouquinho ao sol, né? Temos ali branco, temos essa cor marronzinha lisinha, e temos essa cor aqui, uma marrom puxada aqui para o amarelo queimado, né? Então, e temos o preto. Temos 4 cores de cerâmica. Então, o que nós resolvemos fazer, né? Como a cor preta é bem pouquinha, pessoal,
nós resolvemos colocar na parte de baixo do vaso, né? Formando aí a base. E como era tão pouco, nós colocamos alternado aqui. Nós fizemos aqui um simulado, né? Vamos colocar alternado. Uma preta, outra amarelo queimado. Preta, amarelo queimado. E depois que nós colocarmos essa parte ali, nós vamos continuar com essa coloração aqui de amarelo queimado. Depois nós vamos fazer uma divisa com uma cintura branca, né? Aqui. E por cima vamos colocar essa cerâmica que eu acho mais bonita, né? Que é a marrom lisinha, né? Nós vamos colocar aqui na borda do vaso. E para fazer isso, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês com a espátula, né? A gente pega um pouquinho de argamassa, né? Ao invés da gente passar argamassa no vaso, que é bem mais complicado e não consegue aplicar a quantidade necessária por causa da circunferência, a gente vai colocar argamassa com a espátula no caco de cerâmica e a gente vai colocando de um por um em volta do nosso vaso. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, como vai ficando. A gente coloca colado no chão para manter o nível, né? E não colocar tão colado uma peça na outra para no final a gente poder estar colocando um rejunte, né? De preferência preta. E a quantidade de massa, pessoal, é uma quantidade até razoavelmente, né? É suficiente. E aqui a gente vai colocando, né? Formando aqui a circunferência. E assim, pessoal, ficou o nosso vaso aí depois de ter colocado as cerâmicas, né? Depois a gente vai mostrar para vocês aí como ficou depois que a gente colocar o rejunte, né? De preferência rejunte preto. A gente vai estar colocando aqui para destacar mais as cerâmicas. Eu, particularmente, pessoal, gostaria de ter todas as peças da mesma cor, marronzinha assim, né? Ou então feito apenas uma faixa branca, mas é assim mesmo, né? A gente reciclou o material que tinha aí, ao invés de jogar no lixo. Então, se você gostou, deixe seu like aí, vai se inscrever no nosso canal e vamos mostrar aí o resultado final, como fica aí após o rejunte. E depois de seco, pessoal, assim ficou nosso vaso, né? Depois de 24 horas, apesar que aqui já tem mais de 24 horas, né? Colocamos os cacos de cerâmica, então fica esses bidongos aqui, né? Então, antes de colocar o reajunte, pessoal, é necessário que você utilize um pedacinho de arame, né? Olha só, de preferência antes que o concreto fique, a massa fique branquinha, né? Que quer dizer que tá bem seca, né? Pode ser melhor mesmo nas primeiras 24 horas. Então você vai tirando o excesso para tirando esses bidongos aqui que vai passando, que quando você for passar o rejunte, fique nivelado, né, com os cacos de cerâmica, dando melhor acabamento. Veja só como já ficou esse lado aqui onde eu já tirei, pessoal, olha só. Já dá outro visual em comparação onde eu ainda não tirei, né? Você vai ver assim que eu colocar o rejunte preto nessas frestas aí. Você vai ver a grande diferença, o realce que dá aí ao nosso vaso. E continuando aqui nosso vídeo acerca do reforço aqui de nosso vaso, meus amigos, agora vamos fazer o preenchimento aqui com rejunte de cerâmica, né? Vou mostrar para vocês aqui como se faz o preparo. Aqui é bem simples, pessoal. Você vai pegar o rejunte aqui, como eu escolhi aqui a cor preta, né? Você vai arrumar uma vasilha, né? Pode ser de plástico, como não tem nenhuma de plástico aqui, eu vou usar essa lata mesmo. Só você vai colocar o pó aqui dentro, né? E vai colocar aí uma quantidade de água aí, de forma que não fique nem mole demais e nem seco poroso, né? Vou mostrar para vocês mais ou menos. Após colocarmos aqui o rejunte, pessoal, seco, vamos estar molhando, né? E vamos misturando aos poucos, pessoal, de forma que não fique muito molhado e nem muito seco, né? Eu vou mostrar aqui o resultado, como vai ficar. Na medida que você vai misturando, pessoal, você vai percebendo que vai formando uma liga, né? É isso aqui que é interessante. Após começar a formar essa liga, você coloca bem pouca água, né? Para que não passe do ponto. E olha só o tipo de liga que formou, pessoal. Até ficar uma mistura homogênea e bem firme, né? Que você coloca nessa posição e ela não solte facilmente. Então, após, a dica que eu tenho aqui é bem simples, né? Um pedaço de sandália antiga, né? Eu prefiro essa pontinha aqui e usar dessa parte, né? Eu vou estar passando lá e inserindo ali no nosso vaso. Para que tenha uma boa aderência, é interessante espargir um pouquinho de água aqui primeiro, antes de colocarmos o nosso rejunte. E lembrando que o nosso rejunte deve estar sendo sempre feito sempre aos poucos,
porque dura no máximo 1h30 para você estar aplicando. Depois de 1h30, né, até 2 horas, quem sabe a tolerância, você descarta o restante e prepara outro conteúdo. Por isso que é interessante fazer sempre aos poucos. Após espargir a água, você vem com o pano seco e faz a limpeza, né, para evitar a lama, né. E assim, meus amigos, você vai passando de baixo para cima, sempre naquele sentido, né? Vai passando, tirando excesso, passando, tirando excesso, até ficar bem cheinho. Você, na prática, você vai pegando a habilidade. Depois de aproximadamente 1 hora, quando já está seco, pessoal, mas ainda soltando fácil, né? As partículas você vai arrumar uma camisa velha, qualquer pano velho aí que você vai usar aí, depois joga fora. Então você vai estar esfregando, pessoal. Olha só, se você deixar aí para outro dia, depois de 24 horas, fica muito difícil para estar limpando, né? Você vai ter que estar molhando um pouco aí o pano. Então no mesmo dia, depois de 1 hora aí de cura aí do rejunte, você vai passando o pano, pessoal, que vai saindo as imperfeições. Olha só, você vai passando o pano aí, sentido, olha só que maravilha como vai ficando o nosso vaso. E esse foi o nosso resultado, pessoal. Após o vaso ficar prontinho, o que é que vocês acharam? Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de se inscreverem.